rapidamente, vamos direto. Pastor Zezinho, faz favor. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia! O pastor Zezinho é um amigo, Quem já conhecia o pastor Zezinho? Tem que tá com moral aqui. Eu pago uns 4 aí. Ele diz que paga uns 4 para fazer propaganda. E é um amigo, é uma bênção, de Belo Horizonte. Não tem muita coisa boa em Minas, mas alguma coisa tem. Poucas. Não, bênção demais. E é uma honra ter o pastor Zezinho aqui. É um referencial, como já falei. E nós queremos agradecer, pastor, pela disponibilidade de estar vindo aqui, deixar a família, esposa, filhos e netos lá. Amém? Estende a mão para cá, vamos orar pelo pastor. Pai, em nome de Jesus, obrigado pela vida do pastor Zezinho, por esse coração simples, mas inclinado para Ti, disposto a Te obedecer, disposto a ser um instrumento nas Tuas mãos. Queremos que o Senhor, mais uma vez, use ele para poder edificar a Tua igreja e abençoar aqueles que Te buscam. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Boa noite, queridos. Que Deus abençoe. É uma alegria estar aqui nessa boa terra, né? Eu já estive pregando aqui em algumas cidades da grande Criciúma, né? Já estive pregando em Itajaí, Joinville, todas fazem parte da grande Criciúma, né? Fiquei sabendo aí. Né? E espero poder abençoar você também. Hoje e amanhã nós vamos poder conversar bastante, viu? Que Deus possa nos dar graça para isso. O tema é família. Para quem é casado é remédio, para quem não é vacina, né? Espero que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que Deus possa nos ajudar muito. Né? Eu tenho uma parte de mim aqui no sul. A minha avó é filha de alemães, a mãe é porto-alegrense, o pai é alemão. Então minha avó é de Porto Alegre, era, né? Está com o Senhor. Né? E ela subiu e casou com um filho de português. Né? E aí, empolgada, ela subiu um pouco mais, teve minha mãe no Rio de Janeiro. Então minha mãe é carioca. No Rio de Janeiro, minha mãe conheceu meu pai, que é da Paraíba. Deu um choque sanguíneo e eu nasci em Minas. Tenho 2 irmãs cariocas, uma irmã baiana. Eu e meu irmão somos mineiros. Você já notou que meu pai foi pastor em Minas, no Rio, né? Na Bahia e em Minas. Não havia televisão na época. Meu pai orava muito, mas também encheu a terra de filho. Né? E graças a Deus, nós estamos aí caminhando já há um tempinho. Esse ano, agora em dezembro, com a graça de Deus, completamos 30 anos de ministério. Nessa estrada aí, o Senhor ainda caminhando e nos dando graça para seguir. Né? Sou casado há 32 anos, tenho um filho de 31, uma filha de 20. E esse filho de 31 casou com a coelha. Achei que ela era ovelha, mas ele é uma coelha. Porque ele olha para ela, mais de 15 minutos, ela começa a ter enjoo. Né? Já temos uma neta que fez ontem 2 anos, a Nina, e já nasceu um menino que fez 1 mês e pouco agora. Né? E se meu filho continuar olhando para minha nora desse jeito, eu não sei o que será para frente. Né? Nós vamos abrir uma creche a filhos do rei e ela vai cuidar. Né? Estamos aí na graça do Senhor. Bom estar aqui com vocês já há um tempo, né, Telmo? Nós estamos tentando fazer essa coisa acontecer e dessa vez Deus nos deu essa bênção. Já me levaram na casa do doce, né? O céu existe, irmãos. Aquelas coisas ali vai ter no céu, meu irmão. Um tal de 4 leites, não. Aquilo ali eu vou comer um daquele com o anjo Gabriel, meu irmão. Um pedaço grande, que no céu não precisa emagrecer, né, não? Não é?
Não sei se vai precisar ou não. As nuvens aguentarão a gente. Vamos orar, pedir que o Senhor nos ajude. Vamos falar um pouquinho da palavra de Deus hoje. Prometo não demorar, não vai dar nem tempo de você dormir. Primeiro eu grito muito, de repente estou falando assim, amém, aleluia, e já levanta, glória a Deus. E tem irmão que levanta e ora, porque ele estava dormindo. Isso aconteceu comigo não, com o irmão que estava do meu lado, ele dormiu na mensagem, e o pastor era daqueles que falavam, não é, irmão? E apontou para ele. Não é, irmão? Ele levantou, nosso Deus, nosso Pai. Oh, aleluia, estávamos aqui. Apontou. Então, eu espero que ninguém aqui levante e comece a orar. Viu, gente? Tá? Vamos orar agora, feche seus olhos. Pai, que coisa boa a gente estar reunido em torno daquilo que o Senhor tem para nós. Obrigado pela tua bondade, pela tua fidelidade. Que essas 3 conversas sejam mais do que produtivas, sejam frutíferas. Que elas se reproduzam na nossa vida em bênçãos, em momentos. Que o Senhor realmente nos ajude nessa época que nós estamos vivendo. Que o Senhor nos dê graça. Que nós possamos continuar vendo o céu aberto sobre nós. Abençoa o teu povo, Pai, que se reúne aqui. Abençoa a tua igreja aqui em Criciúma. Abençoa, Deus, a tua obra que caminha apesar de nós. Pai, eu não sei como cada um está aqui hoje à noite. Eu estou longe de poder falar o que eles querem ouvir, mas que eu possa, de alguma maneira, ser oportunidade para o Senhor falar ao coração deles alguma coisa. Acrescenta, Deus, abençoa. Fala conosco no nome de Jesus. Amém, queridos? Amanhã de manhã eu quero conversar um pouquinho sobre Adão e Eva. Então, se você não puder vir, eu gostaria que você viesse assim mesmo. Mas uma coisa que me impressiona em Adão e Eva é que eles foram criados adultos. Não foi uma versão da Lagoa Azul, Foi criados adultos, não foi verdade? Não teve aquela coisa, ai que gracinha, quem é você? Não. Tá? Os dois eram adultos. E a primeira coisa que Deus fez com eles foi colocar num lugar legal. E a segunda coisa que fez com eles foi aliança. Não foi isso? Deus colocou num lugar legal e falou, olha, façam aliança. Então, sempre que Deus está criando alguma coisa muito interessante, Ele nos põe no lugar legal e Ele nos leva a fazer aliança. Mas uma coisa extraordinária que eu aprendi é que casamento é coisa para gente grande. Não é para menino. Não é para criança. Não é verdade? Então, Deus fez 2 adultos e esses 2 adultos casaram. Ou seja, Deus tem expectativa que o casamento seja para gente grande. Então, o que atrapalha nossos casamentos é muita meninice. É uma mulher de 43 anos fazendo birra. Não quero. Você falou que ia sair, não saiu. Não é? Aquele marido maior abandonado de 50 anos. Sabe? Tem coisa que eu vejo às vezes a pessoa fazer que eu não acredito, irmão. Então, quando há meninice, ela afeta a aliança. Todos nós, quando nascemos, eu estava vendo o nenenzinho ali atrás. Cadê? Tem um pedaço de carne ali, eu vi no colo de uma pessoa ali. Não é? Como é que ele chama? Miguel. Por que você está rindo tanto? Eu falei, tem um neném ali. Por que será? O Miguel está ali. Miguel é um incompetente. Concorda comigo? Não. Então eu vou ver se ele me leva para o hotel hoje, depois da reunião. Não, o Miguel nem no banheiro vai essa coisa. O banheiro vem a ele. Sabe, a gente nasce dependente. A primeira coisa que tem que acontecer quando a gente começa a vida é dependência. E a última coisa, quando termina a vida, é dependência. Meu pai partiu para o Senhor agora em janeiro, dia 18 de janeiro. Meu pai foi para o céu, 94 anos. Usava fralda. Tinha que ser cuidado, porque senão fazia arte.
É ou não é o processo? A Bíblia diz que depois o velhinho é igual criança de novo. É ou não é verdade? Não fala direito, não vai no banheiro, não sabe, ele volta à dependência. Ou seja, todo início é dependência, todo final é dependência. É assim que deve ser com Deus também. No mundo, quanto mais madura uma pessoa, mais independente ela é. Concorda comigo? No reino de Deus, quanto mais maduro você é, mais dependente você é. Você quer ver uma pessoa que anda com Deus mesmo? Pergunta tudo para Deus. Tudo, depende mesmo. Não é? Senhor, amanhã eu vou numa reunião, me ajuda. Senhor, ele depende. Depende. Não é? A maturidade é correspondente à velocidade com que Deus entra na minha história. Então no mundo a gente vive um processo interessante. A gente começa dependente. Depois a gente começa a ficar independente. É ou não é verdade? Não é? Então aquela coisa de 13 para 14 anos, um pé enorme, uma roupa sempre acima do número, certo? Sabe tudo, não tem medo de nada, não é? A minha filha, quando era pequena, olhava para mim, eu me sentia um pai sauro. As crianças olham para a gente assim, ela tem a sensação que está vendo um Jurassic Park. Não é? Olha, eu vou fazer 57 anos agora em maio. Já tem gente que me olha e fala assim, tadinho, meu Deus. 57 é um tempo longe demais para você na altura dos seus poderosos 16 anos. Sabe tudo. Começa aquela coisa, estoura a espinha para todo lado. Aí começa aquele momento que tem hora que é adulto, tem hora que é criança, a gente nunca sabe o que é aquilo. Quer sair com os amigos, você fala assim, não pode, é perigoso. Ô mãe, eu já tenho 19. Mamãe, faz um leitinho para mim, quando eu chegar. Não é? Faz um leitinho quente para mim. Ai, tô com preguiça, mamãe. Aquela coisa de 19 anos, de repente, você acha que ela está tendo um surto. Não é aquele momento? Começa uma certa independência. Isso apavora os pais, porque quando eles acostumam com o filho, ele vira adolescente e começa tudo de novo. Aquele ser se transforma. É outra pessoa. Não é? Primeiro estica que eu não sei o que é aquilo. O pé fica imenso. Não é? Os jovens hoje estão na média de 12, 13 centímetros acima da geração que era depois da minha. A minha está uns 300 quilômetros para baixo aí. Entendeu? Então cresce aquela coisa grande. Aí de repente aquela menina chega com aquela coisa do lado em casa chamada namorado. Um agregado. Um menino com 17 anos completos. Falando que ama sua filha e vai cuidar dela. Um pai lá em Belo Horizonte, a filha falou com ele assim, ô pai, eu queria trazer meu namorado para você conhecer. Ele falou, faz isso não, minha filha, o pai já tem muito problema. Quer dizer, o cara não era um namorado, era um problema. Essa independência começa a assustar. Porque de repente, né? Você, uma irmã lá em Belo Horizonte falou assim, quando o filho é pequenininho, eu estava olhando o Miguel ali, eu dava vontade de comer. Já viu o pezinho de neném? Você começa a olhar, não dá vontade de comer aquilo ali? Não dá vontade de comer aquele pezinho? Aí quando vira adolescente, você fala, por que eu não comi? Aí quando vira jovem, você fala, ainda bem que eu não comi. Essa independência assusta os pais. Começa a falar igual gente grande, solta uma opinião assim que te assusta. Percebe uma coisa em você que nem você mesmo estava percebendo. Faz uma leitura da família que te impressiona. Não, a titia é assim, porque a vovó sabe como é que é o negócio, né? A vovó fez isso com ela. Então você fala, que isso?
Começa a independência. Aí vem a construção da família, que aí é o grande desafio, que é a interdependência. É a hora que eu vou ter que ter sabedoria de ser independente e ao mesmo tempo ser dependente. Querendo ou não, quando a gente forma uma família, a gente abre mão de uma série de coisas. Quando você conhece alguém e vai formar uma família com ela, é uma pessoa que traz a sua história, traz sua bagagem, não é verdade? Não é? Às vezes você começa a namorar uma moça e ela é toda sistemática. E você também é sistemático, sabe como é que é? Você é uma bagunça ambulante, está entendendo? Você se perdeu em casa outro dia. Você não sabia onde você estava. Aí você casa com uma moça que era tão sistemática que ela morava sozinha e fugiu de casa. Tão sistemática que ela era. Um dia ela rompeu com ela mesma. E numa noite escura, mim fugiu de eu. Percebe? Tem pessoa que é tão sistemática que ela briga com ela mesma. Por que você pôs isso aí? Você é ela. Por que isso está aqui? Isso tinha que estar aqui. Isso não pode estar aqui. Aí o marido que é uma bagunça, sabe aquele negócio? Onde é que está seu marido? Segue as meias que você vai achar, meu filho. Segue a trilha. Ele chega do futebol, ele vai igual o Sorrisal, ele vai dissolvendo. Sabe que a pessoa, o cara que larga as meias na sala, larga o short no corredor, larga a camisa do time na cama, que você vai deitar em breve. Pelo menos a gente sabe que a Aedes aegypti não vai naquela cama. O repelente já está, né? Já ali colocado. Não é assim? Aí junto essas duas pessoas, olha que desafio. É uma interdependência. Estamos juntos, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha história, você tem a sua história. Estou te dando essa introdução porque eu quero falar um pouquinho hoje sobre aquela experiência. Abre aí na Bíblia, Marcos capítulo 5. É uma história muito conhecida, mas que eu particularmente tenho um carinho enorme por ela. Me ensina demais e eu quero tirar algumas lições hoje para mim e para você, que é a ressurreição da filha de Jairo. O que é o problema ali? Vamos localizar para começar a trazer para nós? A menina tinha 12 anos, não é isso? Ela estava às vésperas do Bat Mitzvah. O que era o Bat Mitzvah? Bar Mitzvah era do homem, né? Era aquele momento que o homem era aceito, normalmente com 13 anos o homem e 12 anos a menina. Então, com 12 anos, ela ia entrar agora numa realidade nova. Ela ia ter o seu Bat Mitzvah. Ela ia ser aceita. Logo seria entregue a um filho de Israel para ser esposa dele. As meninas casavam em Israel muito novas, porque assim que podiam ser mães, eram dadas em casamento. Maria, quando esteve com José, na história de Jesus, era praticamente uma adolescente. Deu à luz a Jesus entre 14 e 17 anos, lá em Belém. Não é? Os homens eram mais velhos. Por isso Maria me impressiona, uma menina tão nova, com uma condição, não é? De enfrentar uma realidade daquela. Então ela estava para ter um momento importante na vida dela, ela adoece. Adoece, e uma doença que rapidamente vai tomando seu corpo. Aí Jairo falou, essa menina vai morrer. E Jairo então faz a aposta da sua vida. Jairo põe todas as suas fichas em Jesus. Estamos juntos aqui? Então não é assim o momento de buscar soluções, não. Ele apostou tudo naquele momento. Ele falou, olha, eu vou deixar ela doente aqui. Sabe, quem aqui é pai ou mãe? Levanta a mão. Pai ou mãe? Você sabe o que eu vou falar agora. Deixar o filho morrendo para sair é muito complicado. Muito complicado. E ele deixou a filha e falou, eu vou atrás de Jesus. E é isso que Marcos conta aqui, que ele encontra Jesus descendo do barco, chegou, não é? Está aí nos versículos
21, 22, 23 até o 24, ele chega aflito. Ele era o homem que naquela época, naquele momento, ele era o responsável pela sinagoga, responsável administrativo. De tempo em tempo, os homens da sinagoga se revezavam no cuidado da sinagoga. E essa era a época de Jairo. Aquele é chamado de o principal da sinagoga, não é? Não que ele fosse aquele que fazia, ele não era sacerdote, ele não era rabino, tá? Não havia aqui, né? Ele não tinha essas funções. Ele cuidava da sinagoga, uma responsabilidade muito grande. E ele vai até Jesus, cai de joelhos, se prostra no meio daquela multidão, vence suas dificuldades e pede a Jesus que dê um socorro para a filha dele. E há um momento raríssimo aqui, no verso 24, que diz que Jesus seguiu alguém. Normalmente Jesus mandava ser seguido, né? Mas aqui diz que Jesus foi com ele. A situação era crítica, muito crítica. Jesus percebeu isso. E ele foi com Jairo. E eu queria falar um pouquinho para você o que acontece no trajeto quando eu estou buscando socorro para alguém da minha família, tá? Especificamente hoje à noite, que Deus pôs no meu coração e confirmou muito quando o irmão começou o louvor, quando ele fala de um Deus que vem para socorrer. Socorrer. De repente, na nossa família, um perigo acontece ameaçando de morte. Né? Não estou falando só a questão da morte física. Estou falando de relacionamento, estou falando de problemas, sabe? Algo fatal. Morte é uma coisa definitiva. Só Deus pode mudar. Concorda comigo? Não é? A minha avó paraibana dizia: meu neto, se está vivo, tem jeito. Ela tinha esse ditado: se está vivo, tem jeito. Que eu sou de uma época que os pais não conversavam, né? Eles tinham essas frases assim antológicas. A minha mãe tinha duas que eu tenho trauma até hoje. Uma que eu chegava e falava assim: ô mãe, eu estou morrendo de fome. Você sabe que adolescente, ele vive um estado de morte quando está com fome. Eu fico imaginando aquele menino dar os 5 pães e 2 peixes. Você imagina, aquilo era um lanche de um adolescente. Não é brincadeira não. E ele não deu nada para Jesus. Aquilo foi o primeiro registro de um sequestro relâmpago. André falou: você, menino, o que você tem aí? 5 pães, vem cá. Pode ler na Bíblia, ele não deu nada. Foi confisco. Mas graças a Deus que ele não saiu correndo com o lanche, tá entendendo? Ele se entregou. E a Bíblia diz que depois que Jesus abençoou, comeram até se fartar. Um adolescente se fartar é porque a multiplicação foi violenta demais, irmão. Eu sei porque a minha filha de 20 anos acaba de comer e fala: pai, eu estou com fome. Eu falo: não tem condição. Né? Ela come, dá uns 5 minutos, ela fala assim: eu estou com fome. Eu falo: não pode. Não pode. Né? Mas eu chegava para minha mãe e falava: mãe, eu estou morrendo de fome. E ela falava: vai na rua, mata um homem e come. Você vê que o diálogo era intenso. Não é? Eu sou de uma época que havia assim, uma preocupação enorme dos pais de não desagradar os filhos. A outra frase famosa dela é quando eu falava assim: eu estou com raiva. Ela falava: tira a calça pela cabeça que acalma. Você não tem noção o que é isso na cabeça de um adolescente em erupção. Então Jairo vai com Jesus. Eu queria falar um pouquinho para você de 3 coisas que eu percebo nesse trajeto. Desde o momento que Jesus é colocado dentro da história pela súplica, pelo quebrantamento, porque é assim que ele entra nas nossas histórias. Há uma coisa impressionante em Jesus: ele é extremamente educado. Quem é que bate na porta da própria casa e espera abrir para entrar? Eis que estou à porta
e bato. Quando abrir, eu entro. Você faz isso na sua casa? Você esqueceu a chave? Você delicadamente bate a campainha. Você aguarda que abram. Ou você vira um tiranossauro rex na porta. Né? Imagina você na porta da sua casa. E trancaram a porta. Primeiro eu imagino o apocalipse que já é, né não? Como é que me tranca essa porta? Sabendo que eu tô sem a chave. Quem trancou a porta? Tô sem chave, mãe! Fora a turma que bate na porta como se ela tivesse culpa. Não é verdade? Senhor é educado. O Senhor responde ao clamor do nosso coração. Clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Mas clama a mim. Amém? Fala comigo. Deus é um Deus interativo. Todos os dias conversava com Adão. Aí um dia foi conversar, Adão estava escondido. Quem se escondeu foi Adão, não foi Deus. Deixa eu repetir para vocês. Quem se esconde é a gente. Deus não se esconde de nós. Amém? Deus não foge a nenhum relacionamento. Qualquer um que chegar para o Senhor vai ouvir. Qualquer um. E aqui o nosso Jairo se quebranta. E eu quero passar um pouquinho, sabe por quê? Esse é um dos raros momentos que a Bíblia registra coisas que aconteceram durante o processo. Até chegar na menina e ela ser ressuscitada, ela ser abençoada. Amém? E Jesus sabe que adolescente como é que é, assim que ressuscitou, falou, dá comida para essa menina. Eu uma vez comi um hambúrguer que me trouxe uma infecção intestinal. Eu tive uma alegria, porque eu nunca me vi tão magro em tão pouco tempo. 4 dias, eu emagreci, beleza? Sofri, desidratei. Aquele hambúrguer desviado do evangelho, aquela coisa apocalíptica. Aquela mostra grátis de grande tribulação. Comi aquele hambúrguer na estrada. 4 dias, só eu e Deus é que sabemos. E mal emagreci. Eu olhava no espelho e falei, gente, alguma coisa boa aconteceu dessa experiência. Mas foi só meu corpo receber a notícia que sarei. Irmãos, os hormônios se devoravam. Coisa louca. Quando um corpo tem saúde, ele quer se alimentar. Quanto mais saúde tiver a sua fé, mais você vai querer se alimentar, conhecer, aprender, saber o que Deus tem para você. Isso é saúde. Amém? Mas aí o nosso Jairo está indo. E a primeira experiência que talvez você tenha nesse processo até Deus fazer a obra, eu não tenho dúvida que quando Jesus chega, as coisas acontecem. Eu não tenho dúvida. Você pode pegar na Bíblia, sempre que Jesus pôde cruzar o caminho, mudou o final. Sempre. Sempre. Cruzou o caminho da adúltera, mudou o final da história dela. Cruzou o caminho da mulher lá em Naim, levando o filho para enterrar, mudou velório em festa. Quando é que aquela mulher, lá em Lucas, capítulo 7, imaginar que ela estaria jantando com o filho naquela noite, o filho que ela estava levando para enterrar de tarde? Quando que aquela adúltera imaginou que não ia terminar o dia debaixo das pedras, e sim debaixo do chuveiro lá de Israel, pensando na oportunidade que ganhou? Quando? Quando que Marta e Maria iam pensar que ia terminar um dia jantando, se alegrando, dando uma festa para Lázaro na casa de um amigo? Quando? Não é? 4 dias já ele estava morto,
Marta, do jeito que eu conheço, Marta deve ter dado tudo dele para os outros já. Marta não era brincadeira não, irmão. Por isso que ela falou, Jesus, tem 4 dias já, o negócio já, entendeu? A cheira mal, a cama dele eu doei para a igreja lá perto de Criciúma. As roupas dele já foram lá para uma campanha que a Abba Church vai fazer. Não tem mais nada de Lázaro não, já 4 dias já. É muito complicada a volta de certos Lázaros. Por que você parou de rir? Muito complicado Jesus voltar com certas coisas. Hein? Não é muito simples Lázaro voltar, não, irmão. É complicado, né? Mas Jesus cruzou o caminho. E sabe por que eu e você estamos aqui hoje? Porque Jesus cruzou o nosso caminho. Se não fosse o Senhor, hoje a gente está como quem sonha. Nós já tínhamos pendurado nossas harpas há muito tempo. Estaríamos hoje correndo atrás de alguma coisa que sobrou. Mas o Senhor restaurou a nossa sorte. O Senhor muda o final das histórias que Ele pode entrar no meio. Amém? Você crê nisso? Ele muda mesmo. Pode ver na Bíblia, Ele cruzou o caminho e acabou. Passou para aquele homem lá, entendeu? 30 e tantos anos lá, coitado, tentando chegar lá em Betesda, alguém pulava na frente. Ele deu a bênção para o homem. O outro com a mão toda dura assim, esticou Jesus. Cruzou o caminho, irmão. Cruzou o caminho. Passou pela vida de Zaqueu, olha o que ele virou. O Senhor muda o final das histórias que Ele pode entrar no meio. Guarde isso no seu coração. Amém? Mas olha a primeira coisa que aconteceu. A mulher hemorrágica. Eu quero que você imagine a cena. Jairo está feliz da vida. Hein? Jesus vai comigo. Aí vem aqui a mulher e toca nele. O que essa mulher tem que tocar nele agora? Está pensando? Hein? Jesus para. Alguém me tocou. Já não, senhor, é o vento. Vamos embora, senhor. O vento aqui batendo. Aqui tem um vento. Não, Jairo, me tocaram aqui. Aí Pedro, sempre ele. Pedro era de uma delicadeza assustadora. Pedro falou, a multidão te aperta, você quer saber quem tocou, né, Jesus? Por favor. Está lá na Bíblia. Pedro tinha o dom de falar bobagem. Era impressionante. Ele tinha assim essa capacidade de... Aí ele falou, não, Pedro, a multidão me aperta, mas alguém me tocou. É um negócio diferente, que só o poder. Aí ela, envergonhada, ao mesmo tempo misturada com alegria, porque quando a gente recebe uma bênção, irmão, espetacular, não dá para segurar, não. É muita alegria, não é não? Aquilo brota na gente assim, dá na cara da gente, aquela alegria. E aí, para tudo, e ele abençoa a mulher e já era atrás de Jesus. E aqui eu quero trazer uma lição para mim e para você. Eu creio que Jesus está indo comigo e com você para nos dar a bênção que nós vamos ter, amém? Amém? Mas outra bênção pode acontecer antes da minha. Não se confunda com bênçãos que aconteceram antes da sua chegar. Vocês viram isso aí? Tem muita gente que se perturba, né? Ah, mas fulano recebeu a bênção, eu estou aqui ainda no caminho. A mulher hemorrágica ali, está pulando ali, ó. Para de pular, mulher. Não é? Tem pessoa que fala, por quê? Por que ela está aí? Entendeu? Aí você se confunde. Irmão, não confunde com isso não. Outras bênçãos virão antes da sua. Não quer dizer que a sua não vem. Jesus não vai perder o foco porque uma bênção aconteceu. Jesus está focado com você. A sua bênção não chegou. A outra chegou? Amém. Não deixe seu coração se perturbar, não. Está entendendo isso aí? Não deixa. Outras bênçãos chegarão antes da sua. Não quer dizer que a sua não vem. Jesus não mudou o rumo. Jesus não perde oportunidade de abençoar. Às vezes você está orando por uma coisa, outras pessoas recebem aquilo antes de você. Você fala, Senhor, então o Senhor não vai me abençoar? Você fala, calma.
certas bênçãos, antes de Deus trazer a bênção, precisa trazer um tempo antes. Sabe por quê? Para a gente estar mais preparado para aquela bênção. Às vezes a sua bênção está a caminho, mas não chegou ainda, porque você não está pronto inteiramente para essa bênção. Então, o Senhor espera até o momento que você está mais pronto, aí Ele traz a bênção. Está entendendo isso aí? E às vezes o outro estava mais pronto, então a bênção chegou para ele primeiro. Está entendendo o que eu estou falando? Não se perturbe com bênçãos que chegaram antes da sua. A sua está vindo aí. Amém? E na hora certa, olha, Deus Ele sabe que as coisas têm que ser na hora certa. Imagina se o peixe que engoliu Jonas atrasasse. Cadê o profeta que eu tinha que engolir? Está inchado ali, boiando, ó. Porque você tinha que estar aqui meia hora atrás. É ou não é? A Bíblia diz, ó, assim que jogaram Jonas, o peixe, pim! Imagina se o anjo que foi fechar a boca dos leões, lá de Daniel, porque os únicos que de verdade fizeram jejum de Daniel foram aqueles leões. Não comeram Daniel. Não é verdade? Imagina se o anjo fala, cheguei, Senhor. E ali o outro assim... O que é que o senhor veio fazer aqui? Nós não vamos comer anjo, não. Anjo tem jeito de comer, não. O velhinho já foi. Daniel tinha quase 90 anos quando jogaram na cova dos leões. 75 anos de Babilônia. Viu 4 reis passarem. E a única coisa que podiam falar contra ele, ó, só se mexer no Deus dele. Porque o cara é íntegro. 75 anos de Babilônia. Hein? Liso. Correto. Já pensou se o anjo falar, mas que dia que era mesmo para vir da cova? Ô meu irmão, Deus sabe que tem bênção que tem que chegar na hora certinha. E Deus nunca vai perder a hora. Amém, amém? Tá? Então, ó, essa benção. Segunda coisa, tá aí no verso 36. Olha aí no verso 36. Vamos ver o 35 para entender? Ele estava conversando com Jairo ainda. Quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e falaram, tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem ouvir tais palavras, falou para Jairo, não temas, continue crendo. É assim que está no original. Não temas, continue crendo. Uma outra coisa que a gente enfrenta quando está indo com Jesus para restaurar a nossa família é o fato. É o fato. Irmão, quando esse povo chegou e falou assim, ela morreu, isso é um fato inquestionável. Concorda comigo? É um fato. Só que eu estou indo com Jesus com uma outra expectativa. Então aí Jesus fala, tem que enfrentar crendo. Continue acreditando, Jairo. Eu estou indo para lá ainda, não cheguei lá. Eu quero dizer para muita gente que hoje à noite é fato, mas continue crendo. É fato. Sabe, irmãos, a Bíblia não diz claramente, só fala que eram da casa de Jairo. Mas eu duvido muito que um servo falaria assim com Jairo desse jeito. Duvido muito. Os servos naquela época eram um tratamento muito diferenciado com seus senhores. E você nota aqui que a pessoa que fala com Jairo tem profunda liberdade com ele. Já notou? Não é? Tá? O que aconteceu? Ela ficou indignada. Por quê? Porque Jairo larga a filha morrendo e sai atrás de Jesus. Por que Jairo ficou abalado? Porque falou, será que eu tomei a decisão certa? Ter deixado minha filha lá? Agora ela morreu. Morreu, eu não estava lá? Eu estava atrás de Jesus, quer dizer, eu além de não estar com a minha filha, também não vou resolver o problema. Aí Jairo balançou. Jesus falou assim, Jairo, não escuta isso, Jairo. Continua crendo. Amém? Eu quero dizer para você, não se confunda. Continua crendo. Não, mas deixa eu te falar uma coisa.
A realidade é essa, eu sei. Continua crendo. Tudo é possível aquele que crê. Ah, mas eu orar pelo meu pai, quanto mais eu oro, pior meu pai fica. Continua crendo. Continua crendo. Deus vai mudar o seu pai. Está entendendo isso aí? Continua crendo. Uma coisa que a gente vai enfrentar não é a bênção do outro só que pode me perturbar. Uma bênção que chegou antes da minha para outra pessoa. É o fato. E aqui é tão interessante que mostra que na família de Jairo tinha uma turma mais assim racional, não é? Falou, morreu, acabou, acabou. E tinha Jairo que estava crendo. Tem sempre aquele que crê mais e o outro que crê mais ou menos. Não tem aquela pessoa mais assim? Não, isso é exagero. Calma, calma, calma. E tem o outro, aleluia, vai, calma. Não tem. Aqui a família estava assim, não estava? Esse pessoal da menina já morreu, ele não aguentou esperar Jairo chegar não. Ele teve que ir no caminho para falar com o Jairo. O negócio foi pegado, velho. Ir lá no caminho, falar no caminho. E você não acha que tinha uma mensagem atrás disso? Não incomoda mais Jesus, não, ela já morreu. Mas, gente, tem uma mensagem por trás. Tem ou não tem? Não é? A esposa corta o cabelo, o marido fala, cabelinho novo, hein? O risco é muito alto que ele não amanheça. Não é? Você acha que ele está só falando cabelinho novo? Tem uma carga aí, não tem? Hein? Encontrei uma irmã, ela tinha pintado o cabelo 3 cores diferentes no mesmo mês. Encontrei com ela a primeira vez, era o início do dia. A segunda vez era 3 horas da tarde. A terceira vez que encontrei com ela já era pôr do sol. O cabelo foi assim, entendeu? Acompanhando o dia. E eu achei tão engraçado que eu falei com ela assim, ô irmã, mas cada hora que eu te encontro, seu cabelo está de uma cor diferente. Ela falou, pastor, para ver se o diabo me erra. Não estou aguentando tanta luta não. Eu ponho de ruivo e vem, eu jogo a loura, ver se ele me erra. Eu falei, adianta? Ela falou, nada, me pega do mesmo jeito aquela coisa. Ataca do mesmo jeito. Sabe, muda. Sabe, a gente, hein? Né? Tem aqueles mais e aqueles que tem uma outra linha, uma outra postura. Mas olha que coisa linda, quando Jesus restaura a menina, todo mundo participa. Ele fala, traz comida para a menina, e todo mundo participa. A vantagem de ter uma fé mais aguçada é que você vai participar da hora que Jesus está fazendo, e não só depois que Jesus fez. Não é? Porque só para entrar lá, Jesus falou, só o pai e a mãe. Foi isso que ele falou? A turma que foi dar o recado lá, guarda lá fora, por favor. Não foi? A turma do Incomoda o Mestre, lá fora, por favor, um minutinho. Só o pai e a mãe aqui dentro, que continua com o Mestre. Nunca você vai incomodar Jesus, nunca. Jesus falou assim, eu estarei com você todos os dias até a consumação do século. E essa é uma expressão grega interessante, porque a raiz dessa palavra é sempre. Mas ela tem um diferencial, que todos os dias, para sempre, sabe o que é? Que quando fala todos os dias, é assim, eu vou participar com você de todos os seus momentos. Jesus podia ter falado assim, eu vou estar com você para sempre. Mas aí é uma coisa reta, não é? É o famoso, conta comigo, hein? Não tem aquele negócio? Conta comigo, hein? Então vou contar. 1, 2, 3, 4. Pronto. Sabe aquele negócio? Qualquer coisa você me liga, hein? Não te dá o telefone? O número do telefone? Passa lá em casa, não te dá o endereço? Brasileiro não tem esse negócio? Qualquer dia me liga pra gente sair. Meu filho, só no milênio. Ano 114 do milênio. Talvez. Um missionário americano falou que passou muito aperto no Brasil, porque lá eles não têm isso. Você fala assim, vai lá em casa, ele vai. E as pessoas falam que passa lá em casa, ele passava, a pessoa fala, o que você está fazendo aqui? Aí ele entrou na casa, a pessoa falou assim, fica à vontade. Ele começou a mexer na geladeira, mexer nas coisas. A pessoa fez cara feia, o que você está mexendo aí? Você falou para eu ficar à vontade? Não, ficar à vontade é não mexe em nada, tá entendendo? É? Eu estou viajando para todo lado desde 1991. Já andei um cadinho, né?
E eu já fiquei em várias casas diferentes, irmãos. Aí a gente vai aprendendo a cultura, né? A cultura das casas. Eu já aprendi o seguinte: quando eu chego numa casa, e a irmã, né? Que a mãe é que manda na casa, né? O homem não sabe nem onde a toalha fica direito, né? Aí ela virava e falava assim: pastor, tá aqui a toalha, o banheiro é ali, a geladeira é ali, ó, fica à vontade. Em outras palavras, não fica me pedindo as coisas não, que eu não gosto, não. Né? Aí você observa na casa, vê que os meninos se viram, o marido pega lá, entendeu? Self-service. Ninguém fica esperando mamãe pegar, não, entendeu? O menino tá na geladeira, pega o pão, ele passa o negócio, come o negócio, entendeu? Não é assim? O marido vai lá, arruma. Agora, quando ela fala assim: pastor, tá aqui a toalha, tá ali o banheiro, a geladeira tá ali, olha, qualquer coisa, só falar comigo, hein? Em outras palavras, atreva-se a fazer qualquer coisa sem falar comigo. Porque ela, na cabeça dela, já fez toda a agenda, entendeu? Às 5h14 eu vou dar um café pro pastor. Aí eu fiz aquele queijo lá de Minas, para ele lembrar da terra dele. Às 6h16 nós vamos todos tomar banho, porque às 7h14 nós vamos para a igreja. Eu cheguei para pregar na cidadezinha do interior de Minas e o ônibus atrasou. Eu cheguei já quase na hora do culto, domingo, e a casa do pastor era assim, uns 50 metros da igreja. Aí eu entrei, estava lá a irmã com aquela filharada, sabe, pastor abençoado. E o pastor já para saindo para o culto, ela também. Foi a conta de eu pôr a mala lá e só sair para a igreja. Ela falou assim: pastor, o senhor costuma jantar antes ou depois do culto? Que a gente janta depois do culto. Preguei em jejum. Eu sou louco de falar para aquela mulher, no estado total de estresse que ela estava, tocando aqueles meninos para a igreja. O marido saiu na frente com a Bíblia, que eu não sabia nem para que lado que estava o negócio. Você acha que em sã consciência eu ia falar assim: eu vou jantar antes? Olha, não foi sabedoria que me fez responder, não. Foi instinto de sobrevivência. Ele falou: não, irmão, eu nem janto, não. A gente come alguma coisa depois do culto. Ele falou: oh, glória a Deus, vamos embora, ele para a igreja. A gente vai aprendendo, né? Sabe, os fatos vão aparecer. Olha, quero estimular você aqui, que está enfrentando uma luta por sua família, que tem se colocado, fatos vão aparecer. Mas a fé tem que ser maior que eles. Você tem que continuar crendo, amém? Aquele que começou a boa obra, vai concluir. Não tenha medo, tenha fé. Recebe isso aí? Não para por causa de fatos. Ó, para com isso, aconteceu isso. Olha só, presta atenção, estou vendo. Mas e aí? Vou continuar crendo. A história não terminou. A história não terminou. A história está em andamento. Amém, queridos? E a terceira coisa para a gente concluir é que chegando lá na casa tinha a turma que estava pranteando. Não tem a história aqui? Eu sei que você sabe a Bíblia de cor, sabe isso aí, né? Chegaram na casa, tinha os pranteadores. Quando a família tinha mais, entendeu? Eles contratavam pessoas para incrementar a tristeza no velório. É verdade. Eu falo assim, fica parecendo esquisito, né? Mas é verdade. Tinha os pranteadores. Aí chorava. Eu fico imaginando a propaganda, né? Choro, tanto. Choro com desmaio, tanto. Levar a criança para pesar o ambiente, tanto. Angústia e surto, tanto. Eu fico imaginando como é que seria a propaganda hoje. Pranteadores e CIA. Não é? Eu acho engraçado isso. Mas eles contratavam as pessoas. E elas chegavam lá e ficavam gemendo. Ficavam, morreu, para criar aquele clima. Você acredita? Tinha esse negócio. Aí Jesus chegou, eles estavam lá, trabalhando. Jesus falou assim: ô, gente, pode parar. Não precisa chorar não, a criança não morreu, ela dorme. Aí começaram a rir dele. Está escrito aqui. Sabe uma coisa que você vai enfrentar
quando Jesus estiver pertinho da sua bênção, a confusão das emoções. Esses pranteadores, para mim, passam essa coisa da emoção. Ri, chora fora de hora. Não sabe se é, depois é. Sabe? A nossa emoção, a nossa coisa de sentimento, ela se mistura nessa hora. E aí Jesus enxuga a situação. Não é? Pega os pranteadores, põe lá fora. Não leva 9 discípulos, leva 3 só. Não me pergunta por quê, não, que eu não faço a mínima ideia. Só entrou com Pedro, Tiago e João. Está escrito aí. Deixou 9 lá fora. Será que Jesus amava mais os 3 que os 9? Eu creio que não, porque em João 13 fala que os amava e amou até o fim. Não é verdade? Amava todos eles. Por alguma razão, Jesus não deu aos 9 a oportunidade que deu aos 3. E chamou só o pai e a mãe da menina e entrou. Eu fico pensando, será que o quarto era pequenininho, que não cabia todo mundo? Será que Jesus queria menos gente participando da coisa para evitar uma explosão de mídia? Ô, gente, eu fico imaginando as coisas da Bíblia se fosse hoje. Imagina o povo atravessando o Mar Vermelho, a quantidade de selfie. Foto com Moisés. Foto do peixe. Foto com a mão dentro da água. Você já pensou? Quantidade de tchá. Pegou água. Olha, a travessia ia gastar 6 dias. Não é verdade? Não é? Mas naquela época Jesus não queria que a coisa expandisse, talvez. Mas o que mais bate no meu coração é que as experiências, às vezes tem mais gente, às vezes tem menos gente. Que Deus te dê a graça de entender que Deus vai colocar o que tem que ser, do tamanho que tem que ser, para quem Ele quer que seja. Ele amava os 9, mas não participaram. Ele amava os 3 participaram. Eu não sei por que certas coisas participamos, outras coisas não participamos, é segredo do Senhor. Mas uma coisa eu quero abençoar você: o que você for para participar, você vai participar. Recebe essa palavra hoje aí. E a filha foi restaurada. Está ali, tá com cordeirinha, né? Levanta. Que a tradução literal é cordeirinha, levanta. Sabe, uma expressão lindíssima. O Senhor foi lá e resolveu. Amém? E resolveu. Eu queria ver a cara de quem foi lá falar: não incomoda o mestre, já morreu, entendeu? Eu não é. Então, não cruza o caminho, não. Se você não está entendendo o que é, fica quieto. Porque Jesus vai fazer o que Ele quer fazer. De maneira especial hoje. Foi isso que Deus pôs no meu coração, Thelma. Há pessoas aqui lutando por algo ou alguém da sua família. Você tem vencido uma barreira muito grande até chegar em Jesus para levá-lo até o problema. Jairo venceu o orgulho, não foi? Ele era o chefe da sinagoga, cair de joelho diante de Jesus. Hoje nós sabemos quem Jesus era. Jairo, na época, Jesus era uma figura polêmica. Não havia evangelho, não havia nada, não é? Quem é esse Jesus? Eu sei que ele mexe no sábado aí, está enfrentando os fariseus, ele é meio, está acontecendo umas coisas aí. Multiplica pão e peixe, cura pessoas. Mas e aí? Quem é ele? Quem é ele? Jairo enfrentou tudo isso, né? Jairo enfrentou o que ele não sabia. Jairo enfrentou suas limitações. Jairo se expôs. Pediu socorro pela sua filha na frente daquele povo todo. Você tem enfrentado uma série de obstáculos pessoais. Você tem buscado o Senhor para resolver. Você apostou todas as suas fichas que Jesus vai resolver esse problema. Podia resolver de outras maneiras, mas tem acreditado que Jesus vai fazer. Então que a bênção se confirme na sua vida. Amém? Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos um pouquinho. Quero orar com você. De maneira muito especial, pedir que você não se perturbe com outras bênçãos antes da sua. Amém?
Ai, pastor, estou orando tanto para engravidar não consigo. Aquela irmã ali engravidou. Então não vou ter minha bênção? O Senhor não quer me dar isso? Não se confunda com outras bênçãos antes da sua. Sua bênção está na agenda de Deus. E na hora certa, o que é de Deus vai chegar para você. Se não chegou ainda é porque algumas coisas precisam ser acertadas talvez. Até o Senhor está esperando você ficar mais firme, mais tranquilo. Ou questão mesmo de hora certa. Coisa boa é quando vem na hora certa. Não adianta a coisa ser boa, chegou na hora errada. Não adianta. Coisa boa é na hora certa. Não se perturbe com fatos. Priorize a fé. Ah, mas tudo indica que não sei o quê. Irmão, tudo indica que vai piorar esse ano no Brasil. Eu estou com a expectativa da graça. A fé malha na academia da crise, irmão. Quanto mais luta, mais a bênção fica bonita. Mais o livramento ganha cor. Não se perturbe com fatos, não. Priorize a fé. Deixa Deus colocar as pessoas que tem que estar. Deixa Deus tirar as pessoas que não eram para estar. Fique em paz. Tem coisa que é para muita gente, tem coisa que é para pouca gente. E tem coisa que é só para você. Eu vou te mostrar amanhã que a Bíblia começa com 613 mandamentos. 613 na lei. Depois vem caminhando a graça, vem caminhando a revelação, diminui para 11, para 4, 6, 2, até Jesus falar, basta uma coisa só. Poucas coisas são importantes. Será que Deus diminuiu o padrão? Não. Nós estamos entendendo que precisa menos para chegar onde a gente quer chegar. Complicamos muito a nossa vida. Quero pedir a Deus te dê a graça de você descomplicar a sua vida. Descomplica a sua vida. A maioria das coisas que você tem medo que vão acontecer, não vão acontecer. Porque o Senhor está no controle da sua vida. A Bíblia diz que se Ele é o nosso pastor, de nada teremos falta. Nem nada me faltará, não. Tem coisa que é até bom faltar. Mas no hebraico diz, de nada que realmente eu preciso, eu terei falta. Quero abençoar você, amém? Ó Deus, Jairo é a nossa história muitas vezes. E naquele processo, naquele caminhar da bênção, ele teve esses enfrentamentos que a gente tem também. Ô Pai, tem hora que o pranto tem que ir lá para fora. Tem hora que a confusão da situação tem que ficar lá fora. Tem hora que o pouco aqui tem que entrar, o pouco, mas um pouco significativo. Pedro, Tiago e João eram os discípulos da intimidade. A intimidade tem que entrar. O pai e a mãe eram os que realmente tinham interesse. A sinceridade tem que entrar. Pai, quero abençoar aqueles que estão lutando por suas famílias aqui, que têm intercedido. Quero abençoar cada filha de Jairo, Senhor, que pode estar precisando de uma bênção especial do Senhor hoje. Família, ó Deus, quando algo se rompe, tudo sente. Eu quero agradecer ao Senhor que não desiste de ir conosco, como não desistiu de ir com Jairo. Faz o que tem que fazer, Senhor. E dá-nos graça para entender isso. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, querido.